Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane, eu estou todo sábado trazendo uma palavra do Senhor referente àquilo que Ele escreve na palavra dEle, para que vocês possam serem alertados sobre tudo aquilo que Deus coloca em nosso coração. E quando eu venho falar aqui, não venho de mim mesma, eu sempre oro antes, eu sempre estou com Deus, se reúno com Ele para decidir qual assunto eu vou trazer para vocês. E hoje eu vou trazer um assunto que a pauta é: existe pecadinho e pecadão? Essa aí é a questão. Então, antes de começarmos, eu vou pedir que você visite o meu canal Filosofando com Deus, dê o seu like para que a inteligência artificial entenda que esse conteúdo é relevante. Visite o canal, coloque seus comentários, dê o seu like para que mais e mais pessoas sejam contempladas com a palavra do Espírito Santo. Então, vamos lá para a live. É preciso ter muito cuidado quando falamos em diferentes tipos de pecado, para que não haja um entendimento contrário ao que está escrito nas Escrituras. Esse conceito de diferentes tipos de pecado só faz algum sentido quando tratado sobre três bases. Tem o pecado original, que é o pecado que nós nascemos com ele por causa de Adão. O pecado imperdoável, um deles é a blasfêmia do Espírito Santo, e os pecados factuais que nós cometemos no nosso dia a dia. Existem umas listas enormes e que se propõem a classificar os diferentes tipos de pecado, especialmente com o intuito de estabelecer, na maioria das vezes, o que é pecadinho e o que é pecadão, Mas, na maioria das vezes, essa distinção não é exatamente bíblica, As pessoas tentam classificar de uma maneira prática para que algumas pessoas entendam o que é pecadinho, o que é pecadão. Mas na intimidade com o Espírito Santo, o Espírito te incomoda com relação àquilo que é pecado e aquilo que não é, aquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus não se agrada, Por exemplo, você come uma comida e você acha normal comer aquilo, como com relação aos tipos de carne que no Antigo Testamento era proibido. Existem pessoas até hoje em dia que acreditam que ainda existem comidas que não podemos comer porque é pecado. E isso não é verdade, porque no Novo Testamento Jesus santificou todas as comidas. Se você come sem culpa, não tem problema algum. Mas se você tem um irmão que come aquela comida e acha que está pecando contra Deus, você não deve falar nada, você não deve intervir, porque a intenção daquela pessoa é realmente se santificar para Deus. A gente não deve acusar a intenção do outro com relação a Deus, Então, é uma questão somente íntima, dessa forma. Então, a maioria das vezes, a distinção não é exatamente bíblica, como eu havia dito, Nós vamos entender mais o que a Bíblia diz nessa live, quais são os tipos de pecado, que Deus se agrada e que Deus não se agrada, Eu não vou fazer uma lista aqui deles, porque aí eu ainda não tenho essa é uma aula muito aprofundada, que eu vou passar apenas alguns conceitos para vocês, bem básicos, baseado na Bíblia, mas ela é um assunto muito extenso. Então, para não ficar muito extenso, eu vou ser bem breve. Os tipos de pecado na Bíblia. Como foi dito, A Bíblia ela se expõe a diretrizes principais quando se fala em pecado. A primeira é o pecado original, que é aquele que deriva da raiz da raça humana, que foi Adão pecando. E nós já nascemos com esse, que é o pecado original, que se refere ao estado e à condição do pecador que todos os homens nascem. O pecado imperdoável, o pecado de morte, é o que o próprio Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é imperdoável, que significa uma apostasia final e irreversível contra Deus, Já os pecados factuais, que são os pecados que todos os homens cometem ao longo de suas vidas,
é justamente com relação a esses pecados que geralmente algumas pessoas se propõem a fazer um tipo de classificação baseada num grau e espécie. O problema com essas listas de pecados é que esse tipo de distinção e classificação pode ser interpretada sob diferentes pontos de vista, o que muitas vezes acaba se afastando do verdadeiro conceito bíblico sobre o pecado, né? O exemplo mais conhecido de uma tentativa de classificação de diferentes tipos de pecado é aquele feito pela teologia católica, onde eles distinguem os chamados pecados veniais, que eles chamam de pecados veniais, que são os mesmos factuais, né? E os pecados mortais, além dos famosos 7 pecados capitais, que eu imagino que alguns de vocês já devem ter conhecido essa expressão. Segundo a tradição católica, basicamente os pecados mortais são aqueles que intencionalmente violam as leis de Deus e excluem a pessoa do reino de Deus. Já os pecados perdoados, mas que, se cometidos deliberadamente, podem ser conduzidos aos pecados mortais, né? Por último, os pecados capitais, que seriam aqueles que servem de base para os demais vícios de pecado. Mesmo alguns estudiosos admitem que é complicado fazer essa classificação. E que realmente é um pecado, o que é realmente um pecado factual e o que é realmente um pecado mortal, né? Além disso, identificar os tipos de pecado dessa maneira não se harmonizam com o ensino bíblico acerca do pecado. Por exemplo, a Bíblia fala de apenas um tipo de pecado mortal que definitivamente é imperdoável e não de uma lista de pecados mortais cujo perdão possa ser alcançado. A Bíblia fala também vários pecados, porque nós vamos ver na Bíblia que no Antigo Testamento, para cada tipo de pecado, tinha uma forma de sacrifício, né? Então, a Bíblia fala de um pecado em si, que era imperdoável, que é o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo, e vários outros pecados. Então, esses outros pecados eram tratados de outras formas, com sacrifícios diferentes, né? Portanto, nós podemos afirmar que todo pecado é transgressão contra Deus e merece castigo eterno, salvo aquele que você pediu perdão a Deus e a Jesus e ele perdoou, porque ele morreu na cruz justamente para nos perdoar desses pecados, quando a gente se arrepender. Desde que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, né, você é perdoado, embora a essência de todos os pecados seja sempre a mesma, ou seja, alimentar a carne, né, que é o que a gente faz. Existem algumas realidades que nos impedem de aceitar na teoria de que todos os pecados são iguais aos olhos de Deus. Uma delas é o processo pelo qual a atenção se transforma em pecado. Esse processo é igualmente composto pelos seguintes estágios. Primeiro, a atenção, depois consideração, depois desejo, depois decisão, depois planejamento e ação. Daí nasce o pecado. Então ele passa por todos esses níveis. De nível de atenção, você está dando atenção àquele pecado. Depois você faz uma consideração em sua mente, em considerar, em executar aquele ato. Depois você tem um desejo, a vontade, né, de concluí-lo. Depois você toma uma decisão de realmente fazê-lo. E planeja. Algumas pessoas pecam deliberadamente, outras planejam pecar, como foi o pecado de Batseba com Davi. E depois tem a ação, que é o ato em si, né? Uma vez que o grau de envolvimento nesse processo pode variar de intensidade, não podemos afirmar que o pecado de alguém que teve apenas um desejo pecaminoso momentâneo seja tão ofensivo a Deus como o pecado premeditado no caso de Davi e Batseba, né? Vejam lá em 2 Samuel capítulo 11, quando Davi pecou com Batseba. Que Deus não considera todos os pecados iguais, isso é evidente. Também no fato de o próprio Deus haver prescrito diferentes tipos de sacrifícios no Antigo Testamento para a expiação do pecado. Isso está escrito lá em Levítico 1-7, os vários tipos de pecado. Gente, vamos dar só uma pausazinha aqui, porque o meu celular está descarregando, eu não coloquei para carregar. Volto já, tá? Só um minutinho que eu vou colocar para carregar. Ok, agora sim.
Então, voltando aqui. Então, vemos que Davi pecou com Batseba lá em 2 Samuel capítulo 11, né? E também nós podemos ver lá em Levítico do capítulo 1 ao 7 que o próprio Deus havia prescrito diferentes tratamento para a expiação dos pecados cometidos, né? Além disso, todos os pecados, se todos os pecados fossem iguais, como querem algumas pessoas, porque deveriam, então, o ímpio ser punido no juízo final, segundo as suas obras, porque está escrito isso, né? Lá em Apocalipse 20, 11 e 13, que nós seremos punidos segundo as nossas obras no juízo final. Então, por que deveriam alguns ser castigados naquele juízo com muitos açoites e outros com poucos açoites, né? Isso está escrito lá em Lucas 12, 47 e 48. Se os pecados fossem iguais, não receberiam todos os mesmos castigos, né? Então, não existe assim uma lista concreta de pecados, mas existem, nós devemos nos atentar que existem vários tipos de pecados, sim. Tem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável, e tem os pecados factuais, que é cometido durante toda a vida de uma pessoa, e esses pecados, às vezes, quando feitos de forma deliberadamente, cometidos de forma deliberadamente, nos conduzem a pecados maiores, né? Então, lá em Lucas 12, 47, 48, nós podemos ver que existem pessoas que vão receber muitos açoites e pessoas que vão receber poucos açoites. Quando ele se refere a poucos açoites, ele está se referindo àquelas pessoas que pecavam sem consciência de que estavam pecando. Não significa que mesmo não tendo consciência, elas não sofreriam algum tipo de reação, algum tipo de consequência dos seus pecados. Então, aquelas que entendem que estão pecando, ele fala na palavra dele, aquele que sabe o que fazer e não faz, esse já está pecando contra Deus. Ou seja, eu, por exemplo, eu sei das escrituras, eu li a escritura, eu conheço Jesus, mas mesmo assim eu continuo pecando. Conscientemente, sabendo que aquilo é pecado, então Deus vai me dar muito mais açoites. Então, aqueles que vão receber mais açoites são esses que têm mais. Lá em Lucas ele fala, quanto mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. Ou seja, mais Deus me deu sabedoria para entender a palavra dele, mais eu serei cobrada. Por que você fez algo que você sabia que não deveria fazer? Então Deus vai me cobrar isso, né? E esses poucos açoites são aquelas pessoas que pecam sem compreensão da palavra, sem compreensão de que estão realmente pecando. Não significa que elas vão se eximir de suas culpas, mas Deus vai tratá-las com uma mão mais branda na hora dos açoites, né? E se os pecados fossem todos iguais, nós não receberíamos todos os mesmos castigos, né? Mas Deus, ele é justo, então ele vai dar conforme as suas obras. Vamos receber de acordo com as nossas obras, ou vamos dar, ou seja, nós vamos estar diante de Deus ali, conforme tudo que sair da nossa boca, conforme todas as ações e atitudes que nós tivermos, nós vamos dar, como que se diz, esqueci a palavra, gente, deu um branco aqui. Nós vamos dar, nossa, então a gente vai prestar contas, não era essa palavra que eu queria, mas é isso, mais ou menos isso. Nós vamos prestar contas de toda a palavra que sai de nossa boca, né? E de todas as atitudes que tomamos, né? Mas não existe nenhum pecado que seja insignificante. Tudo para Deus que é pecado, né? Você vai receber ou muito ou poucos açoites, dependendo dos pecados que você cometeu. Não existe pecadinho ou pecadão, existem pecados. Se você começou um pecado bem pequenininho ali, que você acha que é pequenininho, porque a gente tem essa mania de pensar que é um pecadinho aqui, não, mas ele vai crescendo, você vai tendo mais desejo, você vai cauterizando a sua mente sobre aquilo, cada vez mais vai achando que não tem nada a ver, e daqui a pouco você já pecou tanto contra Deus,
que você consegue negar a Deus. Então é isso que vai acontecer nos últimos dias. As pessoas vão começando com pecadinho, vão aumentando seu número e seu grau de exposição, de flerte com o pecado, que daqui a pouco elas vão virar e falar, não tem nada a ver, né? E vão pecar contra Deus muito e depois já não conseguem mais pedir perdão a Deus porque seus corações já estão cauterizados, suas mentes já estão cauterizadas e acham que vão se tornar orgulhosos, vão se tornar irrepreensíveis, né? Indisciplinados e inimigos de Deus. É isso que vai acontecer e está acontecendo, né? Voltando aqui, se os pecados fossem todos iguais, nós receberíamos todos os mesmos açoites, os mesmos castigos. Porém, né, por mais insignificante que determinado pecado possa ser ou parecer, ele é suficientemente ofensivo para Deus excluir o pecado do reino dele. Ou seja, Deus não se agrada com pessoas que pecam deliberadamente, né? Fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ele fala que as raposinhas destroem a vinha. O que ele quis dizer? Que os pequenos pecados, aqueles pecados de estimação que você comete no corpo, contra o corpo, vai aumentar cada vez mais. Daqui a pouco você está pecando deliberadamente tanto que você já cauterizou seu entendimento sobre o que é pecado, separar uma coisa da outra. E acaba que você comete mais e mais e mais e mais. Um vício leva ao outro, né? Então, quanto mais pecado nós cometemos na carne, mais prazer nós temos de pecar. Quanto mais nos alimentamos de Deus, quanto mais longe e quanto mais aversão ao pecado nós tivermos, mais nós vamos fazer a vontade de Deus e menos vontade de pecar nós teremos. Aquilo que para você era desejoso, aquilo que para você achava bom, prazeroso, quando você tem um entendimento e uma intimidade com Deus, aquilo deixa de ser prazeroso, porque o teu prazer está em estar na presença do Senhor, em estar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Não é você lá pisar no altar de Deus. O Santo dos Santos é você ter uma intimidade tão estreita com Deus que você consegue sentir, né, a atmosfera divina dele, a santificação que une a nossa carne, a nossa alma com Deus. Então você já não tem prazer naquele pecado. Você já não acha tão relevante assim pecar. Ao contrário, você já acha bobo. Você já não quer, você já não sente prazer, né? Para ti já não flui muito. Aquilo já não te deixa mais feliz. Você já está saturado do pecado. Você tem aversão a ele. Quando você peca sem intenção, você também pede perdão a Deus e fala: Senhor, perdoa-me dos pecados que eu não tinha consciência, mas agora eu tenho, e esse pecado já não me regozija, ou seja, eu já não sinto prazer, né? Eu já não sinto deleite em fazer, tipo, você beber, você já não bebe mais, você fumar, você já não fuma mais, você ir a alguma festa e você já não vai mais, porque ali não está mais o prazer, ali não está mais o deleite está em você estar com Cristo, em fazer a vontade dele. Minha cunhada, bom dia, cunhada, o Bibi tá dormindo. É o Israel, as meninas chamam ele de Bibi. Então ele tá dormindo, cunhada. Fica com Deus, viu? Pois é, gente, então é isso, não existe, assim, dizer um pecadinho, um pecadão, não existe uma lista, assim, enorme que eu possa ditar aqui para vocês com relação ao que é pecadinho, o que é pecadão. Tudo para Deus é pecado, e se não fosse pecado, ele não tinha tratado como expiar os diferentes tipos de pecado no Antigo Testamento, né? Então, quando vamos ler lá em Gálatas, nós também vamos ver que Paulo enumera os pecados da carne, que é o pecado de prazer sexual, né? Ele fala, não fiquem premeditando como alimentar a vossa carne. Ou seja, isso, premeditar, é uma cogitação na sua mente para você satisfazer a tua carne, o teu prazer sexual, a tua imoralidade sexual que mora em ti. Porque nós nos tornamos imorais ultimamente, porque a mídia nos está todo o tempo ali nos bombardeando com todo tipo de imoralidade sexual. E pra gente isso
Nos dias de hoje se tornou comum. É comum você ver uma mulher pelada na televisão, é comum você ver um homem pelado. Antigamente não. Antigamente isso tinha censura para isso. Hoje em dia já não tem mais, não tem filtro. Então as crianças veem isso, os adolescentes veem isso e eles começam a pecar deliberadamente porque eles aprenderam que isso é comum. Então quando se torna comum aquele pecado, né, é perigoso, porque a tua mente começa a se caracterizar e você começa a dizer, isso não tem nada a ver não, não tem nada a ver não, esse não tem nada a ver vai levar você pro buraco, porque quanto mais você pecar, mais desejo de pecar você tem. Quanto mais você fizer a vontade de Deus, mais desejo de fazer a vontade de Deus você tem, que é se afastar do pecado. E você começa a ter uma aversão ao pecado. Não que você saia por aí apontando todo mundo, olha, tu é pecador e assim, isso aqui. Porque esse tipo de crente não condiz com Deus, né? Se a tua religião aponta o teu próximo, o pecado dele, mas não aponta o teu próprio pecado, a tua religião é vã, tá? Deus não se agrada disso. Então, estou falando assim daquela vontade que a gente não tem em si, mas de pecar com a nossa própria carne, com a nossa vida. A gente já quer expor tudo para Deus, a gente quer viver para Deus. Então, a gente sente prazer em viver e fazer as coisas para Deus e não para os outros, não para as pessoas, não por causa das pessoas, mas por causa do amor que Deus colocou em nós e nós entendemos que aquilo é pecado e aquilo Deus não se agrada. Não que algo que nós possamos fazer vai nos salvar, porque não existe nada que nós possamos fazer, obras ou palavras que nós possamos fazer para que nós possamos ser salvos, porque quem fez isso por nós foi Jesus, né? Ele que morreu na cruz para nos salvar. Nós não temos mérito próprio no reino dos céus, nós não seremos salvos por causa de algo que nós fizermos, só simplesmente a gente deixa de se regozijar no pecado, porque nós queremos agradar aquele Pai tão maravilhoso que Ele é, como Deus, porque a gente já tem compreensão disso e entendimento, que Ele é um Deus tão maravilhoso que não cabe mais a mim sair por aí em festa, bebendo ou se prostituindo, porque você aprende a ser fiel a Deus, né? Então, o nosso relacionamento com Jesus, ele é uma aliança, ele é um casamento, por isso que Jesus é chamado de nosso noivo, porque nós somos noiva de Cristo, realmente, né? Nós temos um compromisso firmado com Ele. Então, qualquer flerte com o pecado é uma infidelidade com Jesus. Então, quando a gente comete esses pecados de infidelidade no corpo ou fora do corpo, porque ele fala que se vocês pecarem contra o corpo, vocês estarão pecando. Ele está falando sobre os pecados sexuais da carne, mas tem os outros tipos de pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, né, que todo mundo sabe, né, e os outros pecados, como assassinato, prostituição, outras coisas. Esses pecados só terão perdão diante de Deus quando você for com o coração arrependido diante de Jesus e se arrepender, né? Mas todos os pecados para Deus importa sim, os pecados de homossexualismo, de imoralidade sexual, os pecados de fofoca, os pecados de traição, os pecados de premeditar contra a vida daquele irmão, ou só de você falar mal de uma pessoa, você já está premeditando contra a vida daquele, você sabia disso? Porque você está falando ali, a pessoa não está para se defender, mas Deus está ouvindo, né? Porque Deus, ele é onisciente e onipotente, ou seja, ele é onisciente porque ele entende tudo, ele compreende tudo, onipotente, ele pode tudo, né? E ele está em todo lugar, né? Então, ele é onipresente. A onipresença de Deus significa que ele está em todos os lugares, mesmo que você não esteja invocando Deus, ele está ali do seu lado e ele está vendo. Tanto é que lá em Provérbios está escrito assim, que os maus flertam com o pecado, né? Premeditam o pecado e dizem, vamos lá fazer isso, fazer aquilo, vamos comigo. Deus não está vendo. Será que Deus não está vendo mesmo? Né? Eles são loucos, porque eles não entendem que Deus é onipresente, que Ele está em todo lugar. A onipresença de Deus é fato, assim como a onisciência dele, né? Então Deus, ele é tudo em todo. Então nós não podemos pecar e achar que só a gente está vendo, que Deus não está vendo. Isso é mentira, nós estamos mentindo para nós mesmos, porque para Deus a gente não mente, porque Ele vê tudo, né? Então quando a gente tem uma aproximação... Bom dia. Bom dia, mãe. A mamãe está com a minha cunhada.
Então, quando a gente tem uma aproximação estreita com Deus e quando a gente tem uma intimidade tão grande com Jesus, quando a gente peca, a gente se entristece. E isso é muito glorificante para Deus. Deus se agrada disso. Tanto é que lá na palavra dele, ele fala que todo aquele que se arrepende vai para o seu reino. No céu há festa. Há festa no céu quando um pecador se arrepende. Isso é extraordinário, gente. Você imagina ter uma festa no céu porque você se arrependeu de um pecado que você achava que era insignificante, não é? Para Deus tem muito valor. Tudo que a gente faz para Deus tem muito valor, né? Não é igual no mundo que você faz alguma coisinha ali e ninguém reconhece. Não, Deus não é um Deus ingrato, Ele não é um Pai ingrato. Tudo, exatamente tudo que você faz com intenção para Deus, e essa intenção seja genuína em Cristo, né? Que ela haja misericórdia nela e justiça, Deus se agrada. Isso conta para Deus, né? Não usemos de motivações erradas, mas usemos de motivações corretas, certas e honestas para Deus. Então, nós devemos vigiar, né? Que tipo de atitude devemos ter, que tipo de atitude estamos tendo. Pecados, intenção ou pensamentos ruins vão vir à nossa cabeça. Nós não podemos deixar o diabo fazer ninho na nossa cabeça, na nossa mente. As coisas ruins vão vir, mas somente as boas prevalecerão contra os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque eles têm a palavra na mente. Por isso que Jesus disse, leiam as minhas escrituras. Ide por todo mundo, lá em Marcos 16:15, ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Para que essas pessoas aceitem o evangelho e tenham a palavra em sua mente e consiga combater, né? Era isso que Jesus queria, é isso que Ele quer nos últimos dias, porque a gente está no princípio das dores. Podem ter certeza com tudo que está acontecendo. Se você não sentar e refletir e dizer, estamos no princípio das dores, é porque você está tão cauterizado com todos os pecados que você não viu. A fumaça não deixou você ver, né? O engano de Satanás não deixou você ver. A vaidade desse mundo não deixou você ver. É igual aquelas sementes que foram atiradas na beira do caminho, né? As riquezas desse mundo e as preocupações desse mundo não deixaram você ver. Não deixou a raiz crescer em você, se enraizar. Então, aprenda a olhar para dentro de si e perguntar, Senhor, estou te agradando? O que eu estou fazendo agora te agrada? Isso é da tua vontade? Como o Senhor agiria? Né? Como Jesus agiria? Né? Então, fica essa reflexão para vocês. Eu vou falar mais sobre os pecados na próxima live, porque é um assunto muito extenso, né? Então, peço que vocês compartilhem essa live, visite meu canal, né? Filosofando com Deus. E fiquem com Deus. Amo vocês em Cristo. Até a próxima, se assim Deus permitir.